Desde que o Critical Role anunciou que faria um RPG próprio, eu já tinha certeza que ele seria um sucesso. O grupo de nerds que joga D&D são uma máquina de vender e sempre muito competentes. E agora que o Daggerheart foi realmente lançado, a gente pode ver de perto se o jogo tem realmente valor. Se pode vencer o hype inicial de todo esse marketing para sobreviver realmente relevante como RPG no cenário de nosso hobby. Quais são as principais propostas do novo jogo? Como que é o combate? Como são feitos os personagens? Que mecânicas diferentes eles têm de interessante? Mas principalmente, por que existe um certo paradoxo dentro do livro? Ele é simples e bom para iniciante ou complexo? Sua linha geral é mais narrativa, mais teatral, ou o sistema é crunch, cheio de mecânicas? E se eu te disser que ele é todas essas coisas juntas, você fica mais animado ou fica preocupado? Olá pessoal, Grum tá na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência analisando mecânicas de RPG. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Daggerheart, o novo sistema de regras de RPG que promete dar o que falar aí nos próximos anos. O livro tá esgotado na maior parte das lojas e muito tem se falado sobre ele na internet. Desde um monte de clickbait aí no YouTube com D&D no nome, D&D Killer e tudo mais, até análises profundas, exemplos de jogo e reclamações sobre a sua licença. Minha ideia para esse vídeo é trazer uma análise mais detalhada possível das suas principais regras e mecânicas, mas também trazer uma visão de por que algo parece estranho no material. Por que às vezes existe uma sensação de algo errado com o sistema em si, algo fora do lugar? Mas ó, tipo, não me entenda errado não, eu realmente gostei do jogo. Você vai ver que as propostas são muito boas e eu tô ansioso para jogar ele. Eu acredito que ele apela para uma parte do público que gosta de história e de roleplay, mas ao mesmo tempo de mecânica, sem deixar as coisas totalmente soltas. Vale lembrar que esse review tá sendo feito com base no que eu li do livro, eu ainda não joguei ele e provavelmente a gente vai fazer uma série infantil quando o RPG de Star Wars acabar, né? Principalmente se você tiver interesse de assistir. Coloca aqui nos comentários se você gostaria de ver a gente jogando. E falando em comentário, normalmente o YouTube não gosta de vídeos muito longos e esse aqui ficou gigante. É que eu realmente queria falar bastante coisa sobre o sistema, fiz ele grande mesmo para você poder ficar informado. Então se você puder me dar uma ajuda, deixar um comentário, um like, hype, mandar pro seu amigo assistir, qualquer parada assim, ia ser muito boa e vai me deixar muito agradecido. Valeu todo mundo que dá aquela moral. Para começar, eu queria dizer que o livro é lindo, material todo de primeira, tudo muito bem escrito, com boa diagramação, maravilhoso assim, top. Outra coisa é dizer que o sistema inteiro está presente no livro e são quase 400 páginas aí. Tem desde as instruções para os jogadores, as regras, até o apoio para o mestre, os monstros, tem tudo. E isso meio que acabou deixando algumas partes estranhas. Fica aí minha primeira crítica, né? Faltou espaço para tudo que quiseram colocar no livro. A gente entende a proposta de ter tudo num lugar só, mas algumas coisas pecaram em relação a detalhe. O material vem para o Brasil em português pela Jambô e já tá na pré-venda no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo. Tá custando aí R$350 na versão física, ainda sem data de lançamento. Esse aqui é o segundo vídeo da série que eu comecei aí falando de Daggerheart. Eu vou deixar o link do primeiro no final do vídeo aqui do lado, ó. E se a galera tiver interesse, eu faço outro um pouco mais focado no mestre e nas suas ferramentas. De novo, deixa no comentário aqui embaixo se interessa a vocês. E agora que a gente passou por essas informações iniciais, bora para análise. Deixa eu de cara mostrar para vocês o que a gente vai apresentar aqui, porque são 3 assuntos principais, cada um com suas próprias divisões, entradas. A gente vai falar da principal mecânica, da criação de personagens e do combate. Entre esses assuntos, eu vou comentar os pontos fortes e fracos, lembrando mais uma vez que eu já fiz um vídeo inicial de Daggerheart falando sobre o sistema de pontos de vida, teste em grupo, descanso, morte dos personagens. Se você quiser saber mais sobre isso, é só ver o outro vídeo lá. Tem essa thumb aqui, vou deixar o link aqui em cima lá no final. Sempre bom dizer que depois de eu apresentar esses assuntos, balizar os argumentos, lá no final do vídeo também eu vou fazer uma avaliação geral com a minha opinião sobre o sistema e por que eu tô achando ele esse paradoxo inerente aí do produto. Quais são os seus pontos fortes, o que eu não gostei e por que eu acho esse livro muito bom, porém não perfeito. Como tudo na vida, tem coisa a melhorar.
E vamos de cabeça falar logo da principal mecânica do jogo, os dados de dualidade, o medo e a esperança. Eles são importantes porque reforçam o tema de que Daggerheart é um RPG de fantasia que mistura narrativa e regras elaboradas, que é o primeiro aí dos paradoxos que eu tô apontando. Para fazer os testes do jogo, são utilizados 2 D12, que precisam ter cores diferentes. Um representa a Hope, esperança, e pelo que eu vi a galera da Jambô tá chamando de coragem na tradução, mas eu ainda não tenho certeza. E aí eu vou manter o esperança aqui durante o vídeo. O outro dado é o Fear, representa aí o medo. Toda vez que você fizer um teste no jogo, você joga esses 2 dados e soma eles junto com qualquer outro modificador. E aí precisa bater um número-alvo específico. E até aí sem novidade, se for igual ao maior número-alvo, você teve sucesso. Se a soma for menor, você falhou. Só que diferente do D&D, que só tem essas 2 possibilidades, sucesso ou falha, o Daggerheart traz uma nuance específica, com 4 possibilidades. O sucesso com esperança e o sucesso com medo, e a falha com esperança ou a falha com medo. Esses resultados são indicados de acordo com o maior D12 rolado. Se o seu D12 de esperança for maior, você fez uma rolagem com esperança. Se o D12 do medo for maior, então sua rolagem foi com medo. E ambos os casos têm consequências diferentes e interessantes. E eu falando assim parece complicado, mas não é não, cara. Você vai entender com um exemplo aí, eu já mostro. O fato é que a esperança e o medo vão além dos detalhes narrativos. Eles são recursos mecânicos. A esperança é utilizada para ativar habilidades da sua classe, ajudar um aliado, ativar as experiências do seu personagem, entre outras coisas. Toda vez que você fizer uma rolagem com a esperança, você marca um ponto para poder utilizar depois. Já o medo é um recurso do mestre. Toda vez que algum personagem fizer uma rolagem com medo, o mestre anota esse recurso e poderá utilizá-lo depois para ativar uma habilidade especial de um monstro, introduzir um novo obstáculo ou aumentar a tensão da história. E vamos para o exemplo aqui para você entender. Imagina que o número-alvo para um teste é 15. Você faz a rolagem de dados, tira 9 no dado de esperança e 8 no dado do medo. Isso significa que é um sucesso com esperança. Você faz o que precisa e ainda anota um ponto de esperança na ficha. Em algum outro teste, você tira 5 no dado de esperança e 12 no dado do medo. Então isso é um sucesso com medo. Você faz o que precisa, mas o mestre ganha um ponto de medo e pode adicionar uma consequência ruim na história. Por exemplo, se o ladino está escalando uma muralha e tem um sucesso com medo, o mestre pode dizer que ele conseguiu escalar, mas se cansou no processo. Precisa marcar um ponto de estresse. Eu falo sobre isso já já. Ou então, narrativamente, o ladino conseguiu escalar, mas ao chegar lá no alto da muralha, ele vê um guarda que está se aproximando. É uma complicação narrativa por conta do sucesso com medo. E continuamos aqui nos exemplos. Ó, a terceira possibilidade seria um 3 no dado de esperança e um 2 no dado do medo. E aí você falhou com esperança. Não conseguiu bater o número-alvo 15, né? Não conseguiu o que queria, mas pelo menos você ganha uma esperança para poder anotar na ficha. E tem também a falha com medo, como nesse exemplo aqui da imagem, né? Aí você se lascou, cara. Você não consegue o que precisa, seu mestre anota o medo e ainda pode ter um revés narrativo que complica a situação. E por último, eu queria falar sobre o crítico no Daggerheart, já que ele é diferente. Se você tirar o mesmo valor nos 2 dados, isso configura um sucesso crítico. Não importa se o resultado é 1 e 1, 2 e 2, 8 e 8, qualquer número igual nos 2 dados é um sucesso crítico. Esse resultado é como se você tivesse feito um teste com esperança e você pode anotar um ponto na sua ficha. Você também limpa um ponto de estresse e se o teste for para um ataque, vai dar um dano extra na parada. E com isso a gente tem a principal mecânica do Daggerheart explicada, onde todo o sistema se apoia. Talvez você já tenha se ligado aí o primeiro paradoxo que eu apontei na thumbnail. É curioso porque apesar de todo esse lado narrativo, de esperança, medo, com a consequência dentro do mundo de acordo com o resultado, a parte mecânica, a parte crunch também tá aí. Esse recurso para o jogador anotar e manter o controle, recurso para o mestre anotar, manter o controle, enfim, é a beleza caótica aí do jogo que eu tô apontando com o paradoxo, mas eu particularmente achei muito legal. E aí com a mecânica principal explicada, podemos avançar e falar da criação de personagens. Eu vou passar por aqui o mais rápido possível, dando detalhes, mas sem se alongar demais, né? Se interessar, galera, a gente pode depois fazer um vídeo criando personagens. Vale dizer que essa criação é composta principalmente por atributos, classe e subclasse, domínios, raça, comunidade e experiências. E como no D&D, o Daggerheart tem 6 atributos, só que eles são diferentes. Agilidade, força, finesse, instinto, presença e conhecimento. E para preencher esses atributos, você tem modificadores para poder alocar. É um array aí de +2, +1, +1,
0, 0 e -1. Bem simples, toda vez que você fizer um teste relacionado a um atributo, você soma esse número bem basicão, padrão de todos os RPGs. Já em relação a classes, são 9 no total e cada uma delas tem 2 subclasses logo de cara no primeiro nível, para você poder customizar o personagem. Significa que no básico do jogo, você tem inicialmente 18 opções de classe e subclasse para poder fazer. E são elas aí, ó, Bardo, Druida, Guardião, que é uma espécie de guerreiro, só que mais voltado para suporte do grupo, Ranger, Ladino, Seraph, que é uma espécie de clérigo ou paladino, dependendo do que você escolher como subclasse ou poderes de domínio, Sorcerer, que é o feiticeiro, o Warrior, que é o guerreiro ou o bárbaro do sistema, dependendo como você fizer o personagem, e o Wizard, que é o mago padrão, estudioso e tal. Cada classe é bem simples no nível 1, algumas com características específicas que às vezes cabem até em uma página, principalmente porque os poderes, o grosso do Daggerheart é baseado em cartas, né? Que é a página do Guardião. E já que estamos falando de cartas, vamos introduzir elas aqui no vídeo, porque o jogo utiliza esse recurso e muito se foi falado sobre as cartas de Daggerheart. Tem um monte delas e elas ajudam na criação do personagem, representando aí os poderes, as raças, as comunidades, enfim, um acessório para poder compor sua ficha. Obviamente, se você não quiser usar carta, né, você não precisa, você pode simplesmente escrever ali os poderes na ficha e beleza, mas eu acho que todo mundo gosta de carta, né, ou não? Eu não sei, sei lá. O importante aqui para essa parte é saber que cada classe de Daggerheart está relacionada a 2 domínios. Por exemplo, o mago pode escolher os poderes do domínio de Codex ou Splendor. O guerreiro tem os domínios de Blade e Bone, e assim por diante. Porque ao todo são 9 domínios. Arcana, Blade, Bone, Codex, Grace, Midnight, Sage, Splendor e Valor. Os domínios representam suas habilidades ou magias específicas. As magias estão dentro desses domínios. E a mecânica é a seguinte aí pro primeiro nível, né? Você escolhe 2 cartas de domínio da sua classe. Elas podem ser de um único domínio ou uma carta de cada um disponível. E esses domínios vão do nível 1 até o nível 10, né? Quando você vai evoluindo o personagem, você pode pegar outras cartas de outros níveis e vai aumentando o poder do seu personagem. Vamos ver um ladino, por exemplo. Né? Os domínios deles são Grace e Midnight. E no nível 1, as cartas que a gente pode escolher estão aí na sua tela. Você pode escolher 2 cartas dentre essas 6 disponíveis para poder iniciar o seu ladino. O tempo é curto, vamos em frente para poder fechar essa criação de personagem e chegar lá no combate, né? Falar das raças agora, o jogo traz uma gama gigante delas e aqui elas são chamadas de ancestralidades. São 18 no total. Clank, que são aí uns mecanoides, Dracona são os draconatos, Anão, Elfo, Fada, Fauno, Firbolg, Fungril, que aí é uma raça de fungos, Galapa, que são as tartarugas aí humanoides, tem os gigantes que no Daggerheart são só um pouco maiores aí que os humanos, que maneira aqui essa figura mostrando a parada. Aí tem ainda Goblin, Halfling, Humano, Infernes, que são aí os Tieflings, Catari, os felinos aí, os Tabaxis, e para fechar, os Orcs, os Ribbets, que são o povo sapo, e Simia, que é o povo macaco. E todas essas ancestralidades se juntam com as comunidades, que fazem o conceito de herança do seu personagem. São 9 comunidades no total, funcionando como uma espécie de sociedade ou cultura que marcou a vida do seu personagem, um background aí do personagem. E depois disso você pode estar se perguntando, pô, o Gruntar não falou nada de perícia. Andar furtivamente, escalar, persuadir alguém, como é que fica isso no Daggerheart? E a verdade é que toda essa parte está comprimida no conceito de experiências. A ideia é ter definições ou frases curtas que representam quem o seu personagem é ou o que ele viveu. Por exemplo, você pode ter anotado lá na sua ficha assassino, ou então guarda da muralha, ou negociante do mercado. E o legal disso é que você pode refinar essa definição trazendo elementos da sua história, deixando a coisa mais narrativa. Tipo assim, ao invés de simplesmente assassino, como eu falei, você pode colocar assassino do Sindicato das Ondas. E todo esse conceito vai representar suas experiências anteriores. E aí, na prática, para poder montar seu personagem, você escolhe 2 experiências. Toda vez que surgir um teste que esteja relacionado à sua experiência, você pode ganhar um bônus de mais 2 na rolagem. E eu digo pode ganhar porque não é de graça, não é sempre. Você precisa gastar um ponto de esperança para poder ativar esse bônus da experiência. Então vamos supor que o mestre peça um teste para poder escalar uma muralha. Você pode dizer que como um assassino do Sindicato das Ondas,
você está acostumado a fazer escaladas perigosas. Então você gasta um ponto de esperança e soma mais 2 no resultado dos seus dados. E eu adorei esse esquema por vários motivos. O primeiro é que você não precisa ficar de maneira específica escolhendo uma lista enorme de skills. O segundo é que elimina de cara aquela confusão do seu ladino do D&D de pegar atletismo para poder escalar, quando ele gostaria de estar fazendo isso com acrobacia. Ou então a situação do clérigo, que para saber bem sobre religião, precisa ter inteligência alta. É esquisito, né? O terceiro motivo é que permite que a história do personagem seja diretamente ligada à mecânica do jogo, por trás de um elemento narrativo bem maneiro. E por último, que não deixa aí o bônus de graça. Senão o jogador safado fica querendo somar bônus em todas as rolagens, que é o que acontece muitas vezes nos RPGs, nos jogos mais narrativistas, né? Ficou marcado pra mim, eu sempre lembro do jogo que a gente fez lá do 13ª Era, que o Azekos tinha uma história de ser um faxineiro, e aí em todos os testes ele queria usar o bônus. Não importa a situação, cara, ele sempre inventava um argumento que o faxineiro serviria pra dar o bônus. Tipo assim, precisa de um teste arcana? Ele dizia que os faxineiros dele várias vezes limpou a biblioteca, tinha uma área restrita sobre magia, ele ficava lendo os livros. Aí precisava de um teste de acrobacia, ele dizia que o faxineiro precisava limpar as partes mais altas dos salões e estava sempre em posições estranhas, desconfortável, e aí ele queria o bônus para acrobacia. Obviamente que o mestre pode limitar isso, né? Mas no Daggerheart o jogador precisa gastar o ponto de esperança. Então ele meio que está pagando pelo bônus. Isso para mim é o suficiente para poder balançar a parada toda, e eu fico bem de boa, eu gosto desse esquema. E cai de novo na parada que eu falei de paradoxo do sistema, né? Você usar algo mecânico para poder balizar uma parte que seria narrativista. Aqui na experiência tem isso de novo. Não é só narrativa, não é só no papo, tem mecânica envolvida. E ó, com isso a gente praticamente acabou a criação do personagem. Obviamente tem a finalização com o equipamento, evasão, alguns outros detalhes que infelizmente não vai dar para cobrir aqui hoje nesse vídeo. Os pontos de vida, que são muito importantes e uma das paradas mais legais para mim no sistema, a gente falou lá no outro vídeo. Vale a pena você dar uma olhada, porque eu não vou repetir aqui, infelizmente. Mas a última coisa que preciso comentar é sobre os pontos de estresse que são importantes para o personagem do jogo. Ele é mais um recurso da ficha e todos os personagens começam com 6 espaços aí para o estresse. Ele pode ser utilizado para acionar algumas habilidades dos personagens. Por exemplo, o Ribbit, o Homem-Sapo, ele tem aí uma linguada sinistra. É uma parada bem forte, mas que para usar você precisa marcar um ponto de estresse na ficha. E aí, cara, outras situações, ataques, magias, podem forçar seu personagem a marcar ponto de estresse. É como se fosse um dano aí que você vai levando. E se você marcar todos os pontos de estresse, você vai ficar vulnerável. É uma condição aí que garante vantagem para os seus inimigos te atacarem. A partir daí, se você precisar marcar mais pontos de estresse, você começa a marcar nos pontos de vida. Parada bem sinistra, tem que tomar cuidado, e é válido dizer que existem diversas formas para poder curar esses pontos de estresse, né? Desde habilidades dos personagens, magia, uma rolagem crítica como a gente viu, né? Ou então descanso, também cura um pouco de estresse. Ufa, chega de personagem. Claro que daria para fazer um vídeo aí de 5 horas falando de criação de personagem, mas aqui a gente vai ter que ser mais breve, né? Senão o vídeo fica ainda maior do que ele já tá, do que ele já é, e não vai dar tempo de falar direito do combate. É hora dele, bora pincelar suas principais características, e se você acompanhou um pouco do desenvolvimento e dos reviews iniciais dos gringos aí sobre o sistema, você deve saber que esse é um dos pontos mais controversos aí dentro da comunidade. O que eu posso de cara dizer para vocês é que eles dobraram a aposta em relação à ideia que eles tinham de combate sem iniciativa. Porque no Daggerheart, cara, não existe essa mecânica padrão aí de iniciativa que a gente está acostumado nos RPGs. Cada um vai uma vez e tudo mais. Ele tem um flow todo peculiar que eu vou tentar explicar aí para vocês. Porque é engraçado como o paradoxo vem de novo aqui, né? Essa mecânica aí do combate pode ser a coisa mais maneira do mundo, mas ao mesmo tempo pode ser uma grande complicação e problema. Dependendo do momento do combate, do grupo que você está jogando. E a parada funciona da seguinte maneira, ó. Quando o combate se inicia, o grupo começa a agir na ordem que quiser. Qualquer jogador pode iniciar as ações de combate. E seguindo o narrativismo, teoricamente começa com o personagem que iniciou a ação. Por exemplo, imagina que um batedor, um scout está lá na frente, vigiando os inimigos, e aí de repente ele resolve atirar. Um combate se iniciaria com ele atirando uma flecha. Se essa é a cena, então o batedor devia ser o primeiro a agir fazendo esse ataque. Mas, como são os jogadores que decidem, então não precisa necessariamente ser isso. E como não tem iniciativa, a galera decide quem será o próximo da vez a agir,
que pode inclusive ser, de novo, o próprio batedor que acabou de atacar. E a ideia é toda essa. Os personagens vão agindo de acordo com a vontade do grupo, em qualquer ordem, em qualquer quantidade que acharem ideal, inclusive repetindo ações de um mesmo personagem, que para mim é no mínimo estranho. E você deve estar se perguntando, quando que o mestre vai agir? O que os monstros fazem? A ideia aqui é que o mestre vai fazer as ações dos monstros entre as ações dos personagens, só que tem regras atreladas. Essas regras são as seguintes: toda vez que um personagem falha num teste, ele passa a vez para o mestre poder fazer um movimento. Ou então, toda vez que o personagem faz um teste com medo, ele também passa a bola para o mestre fazer um movimento. E o mestre também pode gastar pontos de medo que ele tem acumulado para poder interromper as ações dos personagens e fazer um movimento para os monstros. E aí, depois que o mestre fizer a sua jogada, ele passa a bola mais uma vez para os jogadores e o combate segue dessa maneira. E eu posso dizer tranquilamente que esse flow do combate é uma das coisas que mais me deixa preocupado em todo o sistema. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nas considerações finais do vídeo já. Estamos avançando aí para o fim. E assim, fora o aspecto dessa ordem de ações, na minha cabeça o combate do Daggerheart é bem parecido com qualquer outro jogo. Por mais que exista essa ideia de seguir a narrativa da história, no fundo, a gente tá jogando RPG e aí vem mais uma vez o paradoxo, cara. Porque se tudo for bem, se todo mundo se respeitar, jogando de boa, cada um respeitando a sua vez, a estrutura de ações acaba sendo muito parecida com os outros jogos. Os personagens vão lá, se mover no campo de batalha, descrever suas ações, fazer seus ataques, magias, tudo mais. O mestre vai responder com seus movimentos, desafiar ali os seus jogadores. Ele tem uma série de coisas para poder fazer isso, desde os monstros até os ambientes de batalha, que são apresentados de maneira bem interessante no Daggerheart. Infelizmente não vou poder falar deles aqui nesse vídeo. Tem também vários outros aspectos que eu não vou conseguir cobrir nesse vídeo, cara. Quantidade de dano, vantagem e desvantagem, rolagem de reação. Alguns desses assuntos foram tratados no outro vídeo que eu fiz. Teste de morte, jogadas de equipe, ponto de vida, armadura, morte dos personagens. Se você não viu, clica aqui no vídeo, lá no final, para você poder assistir falando sobre tudo isso. São pontos bem maneiros do combate do Daggerheart. Mas ainda não acabou o combate porque eu sinto que eu preciso comentar sobre os testes que o mestre faz para os adversários dos jogadores aí, né? Porque ele é diferente. O mestre não rola 2d12. O mestre é o único jogador que rola o nosso querido D20. Para dar uma porrada, ele joga o D20 e soma o bônus de ataque dos monstros para tentar igualar ou superar a evasão dos personagens que ele está atacando ali. Assim como no D&D, o 20 no dado é um acerto crítico, tudo igual como a gente está acostumado, vai dar mais dano. E dito isso, a gente começa a entrar na parte final do vídeo para poder fazer a nossa análise, né? Começando com esse assunto fresquinho de D20, que eu achei meio estranho o mestre ser o único jogador a rolar esse D20. Não que eu acho que é necessário ele ter um esquema de 2d12, mas ainda assim parece esquisito. Todo mundo rola D12 e o mestre é o único que fica com o D20? Eu acho que seria maneiro ter alguma mecânica diferente de medo e esperança. Obviamente elas não funcionam pro mestre, né? Mas de repente inventar alguma coisa ali para ele poder rolar 2d12 igual a todo mundo. Tem uma questão de problema mecânica também, porque enquanto os jogadores estão fazendo rolagem que tem a tendência de ter um resultado médio aí entre 10 a 16 por causa da maneira do bell curve aí dos 2d12, né? Isso facilita um pouco a vida deles para poder acertar os monstros. O mestre tá rolando o D20, que é totalmente aleatório, pro bem ou pro mal, né? E eu, como jogador azarado, como mestre azarado, não vou acertar ninguém no Daggerheart. Sacanagem. Sei lá, pode ser bobeira minha, loucura da minha cabeça. Eu fiquei com a sensação de que seria mais maneiro se o mestre também rolasse 2d12 com alguma mecânica específica. Enfim, vamos começar a direcionar para a parte final, para a parte de análise e minha opinião sobre o sistema. Pontos fortes e fracos, as coisas que eu mais gostei, as coisas que são pontos de atenção. Já que estamos falando de combate, do mestre, eu vou puxar o assunto em relação aos monstros. E é a primeira reclamação aqui. Porque como eu falei antes, para poder fazer o produto funcionar como um livro só, eles colocaram blocos e blocos de monstros para serem utilizados. As suas fichas são simples, né? Fáceis de serem lidas, tem os poderes, os ataques ali, tudo de maneira muito direta. Mas, cara, são 30 páginas do livro misturados aí com as ilustrações. 30 páginas de monstros. E não tem quase nada para ajudar o mestre com a fantasia. Não tem a história do monstro, não tem como ele se apresenta no mundo, nada, cara. E eu lembro que eu critiquei um monte do livro dos monstros novo do D&D, do 24, né? Porque ele cortou um monte de lore das criaturas. No Daggerheart não dá nem para começar a conversar sobre isso, cara. Os mestres iniciantes vão ter dificuldade para poder posicionar os monstros no jogo. E de novo, eu entendo que não tem espaço, né? Socou tudo num livro só. Eu acho válido querer fazer o material enxuto, mas enfim, paga-se o preço
por não ter um bestiário maneiro aí, os monstros estão largados. E eu quero soltar meus comentários sobre o combate, mas primeiro eu queria falar de coisa boa. Porque no início eu achei que eu não ia curtir muito esse esquema de 2D12, com esperança, medo, só que do jeito que foi implementado, me conquistou, bicho. Eu gostei demais de ter um recurso que você pode ir gastando, recebendo durante o jogo, para poder ativar as habilidades. A outra parada é que eu também tava com medo de ser algo como nos sistemas Powered by Apocalypse, que o mestre precisa ficar o tempo todo definindo narrativamente o resultado de uma rolagem com medo, só que não é o caso. O simples fato do mestre poder ir acumulando os pontos do medo para em algum momento futuro, num combate ou na aventura, fazer um movimento mais forte para atrapalhar, desafiar os jogadores, é um conceito muito maneiro que meio que resolve o esquema da dificuldade de inventar as cenas na hora, de estar o tempo inteiro improvisando, porque tu pode fazer toda a narrativa em volta desses conceitos, só que se você quiser simplesmente anotar ali o medo e seguir com o jogo, tá de boa. Ou então você pode simplesmente dar um ponto de estresse pro personagem e beleza, segue a vida. E aí é o paradoxo do Daggerheart, cara. Narrativo mais mecânico, tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Eu vi muita gente falando, o jogo é pro teatro lá do Critical Role, muito voltado pra narrativa. Só que, cara, eu discordo muito disso, porque o Critical Role joga de maneira narrativa o próprio D&D, ele joga de maneira narrativa o tempo todo. Pra mim, assistindo os caras jogando Daggerheart e D&D é quase a mesma coisa. Em muitos momentos não dá pra dizer se eles estão jogando um sistema ou o outro. E eu achei que tem tantas mecânicas, tantos detalhes envolvidos no jogo, tantas coisas que inclusive interagem com essa parte narrativa e monta esse lindo paradoxo do RPG, tô chamando de paradoxo, né? Que na minha cabeça, quem quiser jogar Daggerheart de maneira mais mecânica, vai ficar totalmente de boa. Você não precisa de teatro nenhum para rodar o jogo, você pode ir só na mecânica ali, fazendo sua esperança, seu medo, tocando a parada e show de bola. Definitivamente, o jogo é muito narrativo, não é um dos problemas, ao meu ver, do Daggerheart. As minhas principais críticas para o material se concentram em 3 pontos. Espaço do livro, paradoxo aí da dificuldade, a complexidade e combate. Em relação ao espaço e a quantidade de coisas que eles colocaram no livro, eu acho que isso pode até ser um ponto forte no sentido de que num único livro ele reúne o material inteiro necessário para se rodar o jogo. Porém, é claro que faltou espaço, cara. A parte de equipamento, por exemplo, ficou muito comprimida, sem muita criatividade, do tipo, as armas Tier 1 são como espada, arco, machado, aí as armas Tier 2 tem algumas específicas, mas a maioria são espada melhorada, arco melhorado, machado melhorado. Aí vem o Tier 3, vai para espada avançada, arco avançado, machado avançado. Eu sei que cada mesa vai colocar aí o seu flavor, mas é algo um pouco estranho, eu queria apontar aqui. A outra coisa é em relação aos monstros. E apesar de eu achar que eles fizeram um excelente resumo para poder representar, ainda assim faltou espaço. E eu acho que vai ser difícil para um mestre novato conseguir posicionar corretamente os monstros no seu jogo, na sua campanha. O que me traz diretamente para a segunda crítica que eu faço, que é esse paradoxo aí da complexidade, dificuldade do jogo, porque eu não diria que esse RPG é indicado para jogadores novatos. E pode ser estranho, porque o Critical Role deve ter vários fãs que nunca realmente jogaram RPG, e teoricamente eles queriam abraçar esses fãs, essa galera pode começar com Daggerheart, e não me entendam mal, o material faz um trabalho sensacional explicando as coisas. Tá muito bem escrito, mostra todas as regras, situações, é muito bom como um livro para poder apresentar o RPG para novos jogadores e mestres. Só que o sistema tem sua complicação. Não é uma paradinha simples, direta, reta. Ele tem diversas coisas para o jogador ficar atento, para anotar, para controlar, esperança, estresse, armadura, limiar de dano, tudo isso vai somando. E apesar das cartas facilitarem a vida, eu ainda acho que é algo para se ficar atento. E para o mestre é pior ainda, porque eu falei dos monstros sem lore, né? Mas tem outras dificuldades para o mestre iniciante, principalmente em relação à narrativa emergente dos resultados aí com medo. E eu sei que eu acabei de comentar que não tem a necessidade do mestre trazer um elemento novo, uma parada maneira toda vez que o jogador faz uma rolagem com medo. Só que ainda assim, eu acho que o jogo fica mais legal se ele fizer isso. Então tem essa sensação de que idealmente o mestre vai tentar trazer isso, e dificulta, obviamente, o trabalho dele. É o paradoxo para você não dizer que foi um thumbnail de clickbait, cara. Você não precisa fazer, mas seria legal. Então é a mesma coisa que precisar?
E aí, um mestre velhaco, cara, eu acho que vai dar jeito. Só que os novatos podem ter certa dificuldade. Não acho que é o fim do mundo, a galera vai aprender e vai tocar, mas, de novo, um ponto para ser aí destacado. Porque também tem o combate, né? Também vai necessitar de uma malemolência aí do mestre. Principalmente em como e quando usar o medo acumulado. Fazer um movimento a mais dos monstros, interromper os jogadores. Eu escutei a galera na gringa, alguns comentários dizendo que os combates parecem fáceis demais, que não tem tanto perigo para os jogadores. Mas eu acredito que isso pode ser em decorrência da má utilização do medo. Infelizmente ainda não joguei para poder passar uma impressão mais sólida, né? Mas é o que eu tive de insight lendo e pensando um pouquinho no flow do jogo. Já vamos cair no terceiro ponto, que é o combate naturalmente aqui do nosso papo, né? Eu queria dizer que eu achei curioso a maneira que o sistema apresenta esse esquema de movimento do mestre dentro do combate ali, que para mim, o que eles chamam de movimento do mestre é simplesmente uma descrição da cena. É como o mestre está apresentando o desafio para os jogadores, o que eles precisam sobrepor. Eu não vejo como o movimento do mestre. É meio confuso. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, ó. Para mim, o movimento normal aí do mestre é uma ação do bandido atacar o personagem. Beleza. O bandido atacou, o movimento aí do mestre. Mas no livro tem coisa assim, ó, deles dizendo que descrever o que um personagem encontrou e como será difícil chegar até essa parada, até esse achado, que isso é um movimento do mestre. E isso me parece estranho. O que para mim é estranho. Muitas vezes deixa meio ambíguo o que seria um movimento do mestre ou não. Isso é muito importante, porque o mestre passa a ação de volta para os jogadores depois de realizar um movimento. Então esse conceito de movimento do mestre é importante e eu achei meio esquisito. Como eu falei antes, para a dificuldade dos mestres novatos, os pontos de medo que o mestre vai acumulando durante o jogo, eles são super importantes no combate, para você poder realmente desafiar os jogadores. O livro traz várias instruções de como o mestre pode usar esses pontos do medo, mas eu tenho a grande preocupação do que fazer se o mestre não tiver os pontos do medo. A dificuldade do combate pode variar muito se o mestre tem esse recurso ou não. E é claro que pode ser mérito dos jogadores, né? Terem chegado numa situação ali que o mestre tá sem medo para poder usar. Só que, poxa, imagina uma luta no final ali contra um chefão da campanha. 3 anos jogando, hora do chefão, e o mestre tá sem ponto de medo para poder usar. A galera vai simplesmente passar por cima do boss? Porque aí não importa se o mestre errou gastando medo demais antes, ou se foi mérito dos jogadores que deram sorte nas rolagens, o mestre ficou com pouco ponto de medo para usar. O fato é que o combate vai ficar estranho. Isso bagunça o balanceamento que a gente sempre cobra nos combates aí do D&D. Um dos assuntos mais cotados assim é balanceamento de combate. No Daggerheart vai depender se o mestre tem medo para poder gastar. E isso estou falando da parte mecânica, né? Se você pensar nesse paradoxo que eu venho trazendo durante o vídeo inteiro, se você pensar do lado narrativo, se a gente pensar na história, vai ser legal se o chefão final sinistro for simplesmente atropelado pelos jogadores porque o mestre não tinha ponto de medo para gastar? E isso para mim é a narrativa e a mecânica batendo cabeça aí no paradoxo do Daggerheart de novo. Ainda em relação ao combate, mas aí não é nada mecânico, é mais uma situação minha, com todo o esquema de flow, de ser uma parada sem iniciativa. E eu entendo que tem as boas práticas, as vizinhanças, o ideal é deixar cada um participar um pouquinho, só que você imagina num combate tenso, difícil pra caramba, a galera tá morrendo, tá com muita dificuldade, e o Bardinho, que é um personagem que praticamente não tem tantos recursos aí pra um combate, pra luta, que é a vez dele de agir, seria a vez dele de agir, ele não agiu ainda. Será que a galera não vai ficar com medo dele falhar numa rolagem, ou rolar com medo e passar a bola pro movimento do mestre, que pode ferrar o grupo? Será que a galera não vai falar, Bardinho, calma aí, deixa o guerreiro ou o mago mandar uma magia aqui no meio que vai fazer uma diferença maior, mais legal? E aí o grupo meio que exclui o bardo dessa parada. E sei lá, talvez você ache essa situação de boa. O combate estava difícil, a galera ia morrer, deixa quem tem habilidade para lutar agir, deixa o bardo de lado. Mas você imagina se isso começasse a se expandir para outras cenas, outras situações. E aí aquele grupo combeiro safado querer que os dois malucos que têm a melhor ficha fiquem agindo um depois do outro, pá, ali, deixa o resto de lado. Eu não sei, cara. Eu acho que isso pode trazer vários problemas. Sem contar o fato de que toda vez que o mestre age, ele passa para os jogadores e fica, quem vai agora? Sou eu. Não, vai você. Melhor você. Faz isso, faz aquilo. Eu não sei, cara. Lendo assim, pensando, eu tenho isso como ponto de atenção pra galera ficar ligado. Talvez depois de jogar eu tenha uma outra impressão.
bom? Mas nesse momento, o flow do combate é algo que a gente tem que ficar atento. Acho que as mesas precisam ficar atentas. E, cara, eu queria falar tanta coisa a mais, só que é impossível nesse único vídeo. Sem dúvida, ele é o maior review que eu já fiz, cara. Tinha ainda progressão de personagem, diferentes cenários de jogo, instruções para o mestre, detalhe na criação de personagens. Tudo isso ficou de fora. Se vocês tiverem interesse nessa parada, deixa aqui embaixo nos comentários, por favor, suas preferências e curiosidades, que eu posso, de repente, fazer um extra aí. E para fazer aquele fechamento, cara, eu gostaria de dizer que esse lançamento do Daggerheart me impressionou muito. Apesar das reclamações aí, né, eu gostei bastante desse paradoxo que eles criaram. Gostei bastante de todas as ideias de diferentes RPGs que eles reuniram aqui, transformando o Daggerheart num jogo totalmente novo, interessante, divertido. Eu tô ansioso para poder fazer a mesa dele aqui no canal, para poder jogar. E eu acredito que os problemas que existem no sistema poderão ser resolvidos no futuro. É coisa que com certeza vai ser refinada. Tá começando aí a história dele nesse nosso hobby, no nosso querido RPG. E como adição, eu achei que o Daggerheart é sensacional. Agradecer demais todo mundo que chegou até aqui no vídeo. Nem acredito que você tá aqui depois de tanto tempo. Valeu de coração. Mandar um alô pra galera do Mercado RPG, melhor loja de RPG do Brasil. Tem o cupom de desconto aqui embaixo. Se você quiser comprar qualquer coisa, dá uma olhadinha lá porque vale a pena. Vou deixar desse lado, como eu prometi, o vídeo que eu fiz anteriormente de Daggerheart com vários conceitos interessantes. Ponto de vida, limiar de dano, armadura, morte dos personagens, descanso. Esse vídeo aqui não tá completo sem esse cara lá. Ele é mais curtinho, dá pra você assistir de boa. Se você não viu ainda, clica aí pra gente ficar juntinho no YouTube e você ficar mais ligado nesse sistema do Daggerheart sensacional que o Critical Role tá trazendo pra gente. Obrigado, galera. Valeu demais. Fechando aqui. Espero não ter te chateado tanto nesse videozão. Clica aqui pra gente ficar juntinho. Valeu. Vejo vocês no próximo. Abraço. Tudo nosso.